Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou para sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. A todo momento, especialistas traçam comparativos entre o Brasil e outros países, como China, Suécia, Estados Unidos e Dinamarca, e insistem em demonstrar a funcionalidade e a potência de determinadas mudanças, sempre de forma positiva, como se o nosso país e principalmente o nosso povo não tivesse peculiaridades e especificidades culturais, sociais, financeiras e políticas. O fechamento das escolas e a transição abrupta para o ensino online se tornou um assunto muito discutido nos últimos tempos e está entre os maiores e mais preocupantes focos do nosso país. Acho muito triste a quantidade de reclamações desses pais por terem que participar da vida escolar dessas crianças e adolescentes e por ver que muitos carregam esse contato diário imposto pela pandemia como um fardo. Me parece que há uma confusão grande na função dos professores, que estão sendo incumbidos de algo que não lhes é de fato obrigação. Quem deve educar as crianças e os jovens são os pais. A função da escola é ensinar, alfabetizar, ajudar na formação intelectual e colaborar para o desenvolvimento profissional dos indivíduos. Professores não são babás, nem de alunos e nem de pais de alunos. Professor é dos títulos mais importantes que um acadêmico pode ter, justamente porque ter capacidade de ensinar não é simples, exige muita dedicação, estudo, observação e compaixão. Como será que um professor acostumado com sala cheia, gritos, gargalhadas, se sente olhando para uma tela repleta de quadradinhos? Quanta saudade essas crianças têm daquele símbolo que é a escola? Haverão perdas durante essa jornada no combate à pandemia, mas creio que no que tange ao ensino, isso poderá ser recuperado. O que eu não sei se conseguiremos recuperar é o desenvolvimento humano. Evoluir é necessário. Aconteceria inevitavelmente essa transição tecnológica, mas sabemos que toda mudança abrupta gera marcas. E já percebemos que uma dessas marcas é a ansiedade. Como lidar com toda essa revolução? Qual será o custo social dessas mudanças? Para conversar comigo sobre os reflexos da pandemia na educação, principalmente na educação infantil, eu convidei a pedagoga Regina Cláudia Fuschini Miranda e a cientista social Gisele Soares. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui discutindo esse assunto comigo. Eu acho muito importante porque quando a gente fala do desenvolvimento infantil, a gente fala de futuro, né? E como será o nosso futuro com essas crianças aprisionadas dentro de casa? É possível, Gisele, alfabetizar uma criança online? Então, de certa forma, a gente pode dizer que sim, é possível, né? Não dá para a gente dizer, fechar que não é possível. Agora, a questão é como essa criança está sendo alfabetizada, porque, de qualquer forma, esse contato humano, né? Esse contato próximo, a experiência coletiva, né? A troca, o encontro é muito importante, né? Não para a criança, mas não só para a criança, ou especialmente para a criança. Então, assim, a alfabetização, ela também passa pelos sentidos, né? Você começou fazendo referência ao Paulo Freire, né? Então, nós aprendemos isso, que a gente não ensina, a gente não aprende ou não ensina só o conteúdo, né? Tem relações
que estão no meio desse caminho, né? Tem emoções que perpassam esse processo. O indivíduo é biopsicossocial. E aí, nesse contexto, é claro que essa tarefa fica muito desafiadora, né? E por falar em desafio, Regina, olha, como que está sendo essa experiência, principalmente na parte de alfabetização com os pequenininhos, com todo o ensino online? Então, Michael, vou te falar, desafio gigantesco, né? Desafio maior foi no início do ano passado, né? Em março de 2020, vou pegar por base um primeiro ano que acabava de chegar na escola, ia começar a ser alfabetizado e de repente parou tudo, porque foi no carnaval e praticamente a gente não tinha tido nada ainda, né? Então, eu tive crianças, eu posso dizer que eu tive turmas que chegaram ao final do ano alfabetizadas, né? Nós conseguimos alfabetizar, mas foi como ela acabou de colocar, não foi tarefa fácil, foi bem complicado, porque você alfabetizar por uma tela é bem complicado, mas era o que nós tínhamos que fazer, nós não poderíamos simplesmente parar da noite para o dia. Um fator que ajudou muito foi a parte ao vivo, né? Então, a professora estava simultaneamente ao vivo com o aluno, então essa parte ajudou muito. Porém, a gente sabe que tem alguns lugares, algumas escolas, que as aulas são gravadas. Aí eu posso dizer a você, o desafio é muito maior. Porque a gente coloca aí os pais para entrar nesse jogo, sim, né? Existe uma grande diferença, eu acho que é importante, inclusive, que a gente fale disso, que são as aulas online, que são as aulas que acontecem em tempo real, porém, cada um no seu espaço, e o EAD. O EAD, muitas vezes, eles são aulas gravadas, que ficam ali rodando em looping para turmas e turmas de forma consecutiva. E aí é que vem esse tipo de problema que você pontuou. Sim. Então, por exemplo, é o que a gente chama agora, né, que agora são o vocabulário mais usado, né? São aulas síncronas, assíncronas. Então, assíncrona é quando você está ao vivo, você tem a interação do professor com o aluno. Então, o professor está ali, já as crianças menores não tem como, todas as câmeras têm que ficar ligadas, porque já transferiu como se fosse realmente a sala de aula. Então, a professora fica, senta, olha para mim. As professoras, elas conseguem interagir, né? Pelo menos conosco a gente tem conseguido fazer isso. Então, repete, o que você aprendeu, fala o exercício tal. Então, tem essa... Então, não sei se não é que não foi difícil, mas que ajudou um pouco mais foi essa parte de ter essa sincronicidade. Quando o professor está ao vivo, no caso das crianças, você ainda consegue solicitar que a câmera seja aberta. Sim, agora porque, por maior. Exemplo, conforme eles vão crescendo, por exemplo, um adolescente, nem sempre, não é? A escola e os professores conseguem dizer, por favor, né, liguem as câmeras. Não dá para exigir isso, né? Porque essa é uma questão de negociar. E aí, justamente por conta da autonomia da adolescência, a escolha pode ser não ligar as câmeras. E aí, às vezes, o professor está trabalhando, está dando aula, mas ele não tem certeza que todos os alunos que estão ali logados, né? Sim. Ele tem a certeza de que o aluno está logado. Porque muitos estão logados só para presença. Ele não consegue ter a certeza. Tem uns que fogem, né? Deixa logado e vai jogar videogame. Então, o professor sabe. E aí é muito louco, porque às vezes o professor está na aula e o aluno está almoçando, porque de repente já é, sei lá, 15 para o meio-dia, né? E aí, como está todo mundo em casa, bate a fome, enfim, isso acontece, né? Ah, professora, agora não dá para ligar a câmera porque eu estou almoçando, né? Ah, professora, eu estou aqui no meu quarto, enfim. E aí isso foge um pouco de controle do professor. Só para terminar, a questão é que nem sempre, ainda quando a gente tem, não é? A família, ainda que sobrecarregada, presente na casa, positivo, ok, beleza. Mas em muitas famílias, as pessoas estão precisando sair para trabalhar em função das suas tarefas.
né? Então, e aí no caso esse adolescente, essa criança, enfim, esse aluno está sem a presença do seu responsável para poder estar junto, para poder construir junto essa rotina. A gente vai falar de uma coisa muito importante que a Gisele já deu o pontapé inicial, que é justamente a participação da família. O quanto isso está sendo alvo de piada, inclusive, na internet, porque tem muitas mães que dizem que não aguentam mais. E o quanto isso pode ser prejudicial, pode colaborar positivamente, enfim, no próximo bloco. A gente já volta. Você sabia que a Invista Inteligência Imobiliária é líder de mercado na compra e venda de apartamentos usados em Santos? Possui assistência jurídica 24 horas e agente financeiro exclusivo. Com 3 gerentes e mais de 40 corretores, se você quiser vender ou comprar o seu imóvel, chame a Invista Inteligência Imobiliária. Telefone 3040 5050. Acesse nosso site invistaii.com.br. Voltamos e o assunto hoje é educação. Quais serão os reflexos pós-pandemia? Conversando comigo, a pedagoga Regina Cláudia Fuschini Miranda e a cientista social Gisele Soares. E minha professora, me deu aula também. A gente estava conversando sobre a presença da família no processo de educação em tempos de pandemia, em tempos de aulas online. Cláudia, como que um professor consegue administrar aluno, pai de aluno, processo pedagógico? Como é que está isso dentro da escola? O que é mais difícil? Administrar o aluno ou os pais? Sinuca de bico, né? Não. Eu já falei, é meu amigo, sempre vai sofrer um pouquinho. Não, Michael, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que tudo, nós precisamos nos colocar no lugar do outro também, certo? Então, eu vou dizer assim, como escola, tá difícil, né? Tá difícil administrar, é difícil para um professor, para ele estar na frente, porque, na verdade, ele estava acostumado com, vamos supor, 20 alunos na frente dele, ele, as 4 paredes e os alunos, né? Hoje, ele não ministra mais a aula assim, ele está com 20 mais todos os agregados da casa, é um que passa, que dá palpite, né? Que olha, que faz. Mas, por outro lado também, para os pais, a gente sabe, não foi fácil, né? Não está sendo, né? Não foi, e foi assim, foi de uma hora para outra, né? Também não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, porque muitos pais ou muitas mães não têm o jeito, não está acostumada para estar ali alfabetizando, para estar ajudando, ajuda de uma forma ou outra. Mas é difícil, essa parte de didática, eu acho que agora foi o maior ponto de glória para os professores, que ensinar é uma arte, você tem que ter o dom. Por isso entendeu? Que eu abri falando isso. Então, não é fácil. Então, muitas vezes, os pais até ajudam. É diferente você ajudar numa lição de casa, numa pesquisa, que são fatos pontuais. E aí a criança vai para a escola e se vira com a professora lá. Se a tarefa não tivesse sido feita certa, de alguma forma ou outra, ela vai saber, a professora vai conseguir administrar. Agora, full time, os pais estando ali ajudando também é difícil, mas eu também me coloco. Imagina eu tendo que trabalhar da noite para o dia numa parte de enfermagem. Jamais eu conseguiria, entendeu? Ou não vou falar que jamais, que a gente nunca pode dizer o nunca, né? Mas eu ia me fazer de tudo, né, para tentar ajudar, tal, mas não é a minha praia. Essa experiência, ela está muito concentrada
num único ambiente, né? E numa que única é no forma, ambiente né? da Sim, casa. não tem porque jeito. ao mesmo tempo em que a gente experimentava várias coisas, a gente também tinha a oportunidade de circular pelos espaços, né? Então, a criança e adolescente ia para a escola, ia para a sala de aula, depois ia para, sei lá, para o futebol, para a capoeira, para o teatro, ia para casa, né? O próprio trânsito, o ver o mundo acontecendo, então, assim, você né, vivia um monte de coisa, você vivia um monte de coisas, né? Fazia um monte de coisas, mas também passava por espaços diferentes. Então, essa questão, o espaço concentrou. E aí só que a gente continua vivendo, aí deu tilt, né? Essas experiências todas. E aí, de alguma maneira, isso se reflete com muita intensidade para as crianças, para os adolescentes, isso se reflete com muita intensidade para as famílias, né? Porque tem que, de alguma maneira, dar conta, e todo mundo teve que aprender a responder a isso, vivendo isso, né? Porque nós não nos preparamos para este momento. Só que, de alguma maneira, o professor também está sendo muito cobrado, né? Porque e o professor deixa, assim, minimamente, né? Como ela falou, minimamente, o professor ele tinha algum domínio, né? De alguma forma, a sala... Então, veja, né? A sala de aula é um espaço simbólico, é o espaço das experiências, é o espaço de uma vivência coletiva que acontece pela aprendizagem. E aí, assim, só que essa aprendizagem, de alguma forma, precisa acontecer num espaço que não tem mais, né? Num espaço que agora é virtual. A gente vive uma desconstrução dos símbolos, né, Gisele? A gente precisa dos símbolos para viver. Os símbolos, eles constituem o nosso ser. Então, o professor, ele é um símbolo, inclusive, de limite fora de casa. Ele troca o ambiente, ele tem um fator limitante ali, que é o professor, que é um ordenador. Então, e veja, em cada contexto, um determinado comportamento, né? Então, isso é muito importante para a criança, isso é muito importante para o adolescente, isso é muito importante para o ser humano, né? Então, de repente, assim, é como se todo comportamento coubesse, porque, afinal de contas, né, a gente deixa de passar pelos espaços, só que, na verdade, não é isso. Porque ao mesmo tempo em que você pode estar online, você pode estar ao vivo, mas você não deixa de estar. Então, o que acontece? Essa situação, ao mesmo tempo em que nós vivemos, nós estamos construindo, né? Então, a gente não tem o ideal. É aquela brincadeira de você trocar o pneu do carro com o carro andando, exatamente, que foi o que nós basicamente fizemos. O que vocês fizeram no colégio. Lá a gente brinca, né? Nosso staff lá fala que nós trocamos 2 pneus com o carro andando em movimento, que não tinha jeito. Porque eu me lembro que a escola fechou numa sexta-feira. Na segunda-feira já estava online. Na segunda-feira? Na segunda já estava online? Na segunda-feira a gente já estava online com aulas gravadas. Não estávamos ao vivo, porque aí nós só conseguimos realmente adequar a plataforma para colocar ao vivo na outra quinta-feira seguinte. Foram muito poucos dias, a gente correu muito, mas deu tempo, mas eu não parei. Sabe por quê? Quando deu essa parada, eu não sabia se valeria como dia letivo, porque era tudo novo e a gente não tinha orientação jurídica, nada olha, quanto tempo segue, levou não segue. Para se desenvolver um modus operandi pedagógico, de cronologia mesmo para vocês na escola? Então, para falar a verdade, a gente não parou, é isso que eu tô lhe dizendo. Quando nós recebemos a notícia que teríamos que parar, deve ter sido assim, numa terça-feira e pararia na sexta, que o governo determinou que as escolas fechariam. Só que só determinou que as escolas fechariam. E que aí teria que ter exercícios, aulas online, só falou. E ficou essa coisa no ar. No ar, perdido. E aí eu lhe digo, a gente tinha que nós temos que cumprir os 200 dias letivos. Como administradora da escola, você entra em parafuso, porque eu não sabia. Se eu perder 2, 3 dias, chega lá no Natal eu estou dando aula de novo, porque o meu calendário é muito justo com relação a feriados e tudo mais. O que eu fiz? Pensando, não posso perder praticamente dia letivo. Reuni os professores
né? E aí nós começamos com aulas gravadas. Então os professores já começaram a adiantar e aí postavam as aulas gravadas. E simultaneamente o nosso TI começou a trabalhar para colocar a plataforma online. E aí, aos poucos, não foi fácil, aos poucos foi fazendo. Só que, assim, tinha muita instabilidade no começo, então os alunos entravam, dava instabilidade, a plataforma caía. Não era todo mundo que tinha uma internet adequada, que as pessoas foram se adequando, né, nas casas. Mas foi acontecendo, então nós não paramos. Eu, por exemplo, nós trabalhamos direto e as nossas férias foram justamente em julho. Vamos desenvolver sobre esse assunto no próximo bloco, porque na verdade não são só os alunos, não são só os professores, ninguém mais acho que está conseguindo administrar de forma positiva o que a gente está passando. E eu vou querer entrar num assunto ainda, e é muito importante que você fale também sobre o quanto vai se perder, o déficit, se vai haver algum tipo de perda no longo prazo. Mas no próximo bloco, gente, 1 hora vai precisar desse programa, a gente já volta. Oi, Michael, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Célula Mater Kids. Você falando daí e eu aqui, mas eu espero que você venha um dia visitar a gente com certeza. Esse nosso conceito de laboratório Kids é exatamente a nossa intenção foi qual? Trazer um pouco de humanização, que é o que a gente está precisando hoje em dia. A gente sabe que a coleta de sangue, logicamente, ela não é um processo totalmente sem dor, né? Então, quer dizer, colher sangue não é fácil. Se tem adulto que passa mal, imagine uma criança, né? Então, pensando nisso tudo, a gente fez esse espaço onde a gente mistura bastante brincadeira, mas isso levado a sério. E, além do mais, criar esse espaço lúdico, né? Onde a criança vai poder escolher aonde ela vai fazer a coleta de sangue. Então nós temos aí a sala games, nós temos a sala unicórnio, nós temos a sala astronauta, que toda criança quer ser, e nós temos também uma sala especial chamada Sala Esportes, onde você vai achar algumas bolas autografadas aí por jogadores famosos. Além disso, quando ela vem aqui, ela faz essa coleta de sangue, ela vai ganhar uma medalha, vai ganhar um certificado de super corajoso e super corajosa. Além do mais, nós temos também um espaço aqui atrás, onde eu estou falando agora, que vai funcionar como uma área de play. Aqui nessa pista que eu estou em pé, vai funcionar o tuboliche, que são tubinhos de ensaio imitando um jogo de boliche. A ideia é exatamente essa, é fazer com que a mãe e o pai não sofram e a criança, logicamente, sofra menos, né? A gente não quer ter essa história de segura, agarra, aperta. A gente quer que a criança venha aqui e se sinta numa grande brincadeira, mas lembrando que é uma brincadeira levada a sério. Eu espero que a próxima vez que você for fazer os seus exames, a gente marque e você venha aqui no Célula Mater Kids, que eu vou te dar uma medalha de super corajoso, com certeza. Mais uma vez, obrigado, estamos sempre juntos. Um grande abraço. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Já faz 1 ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da Blumed.
Voltamos para o terceiro e último, infelizmente, último bloco. A gente poderia falar muito mais sobre isso com a pedagoga Regina Cláudia Fuschini Miranda e com a cientista social Gisele Soares. O assunto é educação pós-pandemia. Quais serão os reflexos disso? A gente no intervalo estava conversando sobre estafa, porque a Regina estava contando a experiência na escola, da implantação e de que foi importantíssimo ter tido as férias em julho mesmo, e a gente entrou nesse assunto do cansaço, né, Gisele? Como que você enxerga esse processo todo das escolas que não conseguiram implantar no tempo hábil, entender o sistema, ficar postergando muito? Essa situação, na verdade, se reflete no não desligar, né? Não ter aula não significa que a gente consiga se desligar, né? Essa situação é uma situação que acaba nos convidando, não é, a não nos desligarmos, né, de alguma maneira. Então a gente está o tempo inteiro online. Inclusive porque muitas vezes, por exemplo, você não tem a aula ao vivo, mas você tem as atividades, no caso das crianças, dos adolescentes, tem as atividades para serem feitas, né, dentro de um determinado prazo, enfim. E isso acaba, então, essa situação acaba se estendendo, né, muitas vezes pelo dia todo, né, por todo o dia da criança e do adolescente e, consequentemente, das famílias e, consequentemente, dos profissionais da escola também. Ainda que as câmeras estejam abertas, ainda, né, que todos estejam ali ligadíssimos, né? O ambiente escolar faz falta. A mediação, ela é artificial. Eu tenho depoimento de mães de crianças de educação infantil, porque agora nós voltamos só um pouquinho, né, no começo do ano, no finalzinho do ano passado a gente voltou, férias, e agora um pouquinho e tornou a parar novamente. As mães comentando, mostrando como a criança já evoluiu nesses simples 2 meses de... 2 meses presencial. De presencial. A criança já evoluiu, coisa que estava em casa, que fazia aula online, mas o presencial já deu uma evoluída. Porque a criança precisa do contato, né? Você acredita que as ferramentas permaneçam no sistema de ensino, mesmo que quando a gente voltar para o presencial, que a tecnologia, exatamente, com sejam complementares, elas vão... Com certeza. Eu vou dizer para você, antes da pandemia, nós já estávamos inserindo e estava difícil, tá? Porque nós lidamos com seres humanos e difícil, porque alguns professores aceitam, outros não, outros têm mais facilidades. Agora todo mundo teve que aceitar. Então, aí teve que aceitar. Então, já no começo, isso já ajudou, porque a introdução estava sendo complicada, tá? Mas vai permanecer. Por exemplo, hoje, atualmente, que eu só estou com um percentual mínimo funcionando a escola, e como é que a minha escola está funcionando atualmente? Eu tenho alunos presenciais, eu tenho o professor que dá a aula presencial, então ele dá a aula para o aluno que está na sala de aula e para o aluno que está em casa. Ele tem a tela também simultaneamente na sala de aula, tá? Eu tenho o professor que está em casa, porque é grupo de risco, ainda não foi vacinado, então não retorna. Então o professor está na casa dele, aí ele vai dar aula da casa dele para quem está em casa. Entendi. E para a tela dos alunos que estão presenciais na escola. Separou-se grupos, né, em como funcionar. Mas está funcionando ao mesmo tempo, mas o negócio tem que girar. Gira. Agora eu vou dizer assim, uma coisa que a gente imaginava, que a gente tinha medo, que na hora que retornasse, que ia ficar aquela coisa toda aglomerada, né? Eu tenho certeza, eles estão tão entendidos da situação ao qual nós estamos vivendo, que você já não vê mais isso. Você vê antes... né, tinha aquela paquera no corredor, e aí vai beber água, e até perturbava, né, porque eles queriam fugir da sala de aula, porque para ver o outro da outra sala no bebedouro. Hoje em dia você não vê isso. Eu acho que tá todo eles mundo sabem que tem que... de medo, né? Então, receio, respeito da situação, é o uso da máscara. Uma coisa que mais me encanta são os pequenos.
os pequenininhos com máscara. Como é que você entende, você vê a criança, sabe que tem que colocar. Então aí nós fizemos e elas permanecem com a máscara? Permanecem. E nós fizemos uma brincadeira, né? Porque lógico que tudo você tem que, com as crianças menores, você tem que levar para a parte lúdica. Sim. Né? Então se a máscara cai, então a professora brinca, tô vendo o narizinho de fora, né? Aí quem tá já... Outro dia aconteceu de tá sem querer a máscara da professora um pouquinho mais abaixo, sabe assim? Sim. Tô vendo o narizinho de fora. Então, quer dizer, você vê que a criança aprende e executa. Isso é maravilhoso. A capacidade de adaptação do ser humano é infinita. E se não fosse isso, a gente estaria sofrendo muito mais. Eu preciso encerrar nossa conversa. Estourei o tempo para variar um pouco. Muito obrigado, Gisele, por ter vindo conversar comigo. Regina. Eu que agradeço. Muito obrigado também. E vale lembrar, mais uma frase de Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Até semana que vem. Obrigado.